Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o flow. Olá, tá começando o Segue o Flow, eu, Lula, sigo aqui não mais de São Paulo, hein? Esse episódio aqui, ó, o passado eu tava em Belo Horizonte, inclusive, né? Se eu não me engano. É verdade. Esse daqui estou diretamente do Porto, em Portugal. Solta aí o Mamonas Assassinas, ó, tem que ter, né? Não. ouvi esses dias. Empolgante. Eu, Lula, sigo aqui do Porto e converso com os meus amigos e minha amiga Thaís Rigolon, diretamente de São Paulo. Thaís permanece em São Paulo, certo, Thaís? De São Paulo, né? Representando aqui nesse frio em São Paulo. Fugir do frio, eu vim fugir do frio, foi isso que eu vim fazer. Danilo Garcia também deve estar no frio, o frio de Curitiba, é isso mesmo, Danilo? É isso aí, cara. Curitiba sempre é frio. Constante, né? Toda vez. Constante. E Guilherme Guitch, aqui pertinho de mim, na França, em Lille. E aí, Guitch? Tudo certo, galera? Passando calor, né? Nossa, Calor. tá calor essa semana aqui. Calorzão bom aqui, olhando lá pra fora, um tempinho bom. Por falar em calor e frio, esse capítulo aqui que a gente vai discutir hoje fala um pouco sobre a capacidade da gente se recuperar de muito calor, de muito frio. Mas, deixa eu começar pelo começo. Para quem tá chegando agora, nessa temporada do Segue o Flow, a gente tá discutindo o livro Thinking Systems, da Donella Meadows. E essa temporada vem ao ar graças ao patrocínio da nossa querida Objective Solutions, da K21 e da Software Zen, 3 organizações aí, referência em pensamento sistêmico, em fluxo. Muito obrigado. E antes da gente ir para os nossos blocos oficiais, eu acho que a gente pode trazer aqui antes um prólogo sobre o nosso backstage, bit.ly/Segue o Flow. É isso, eu sempre falo. A gente criou até 2 URLs. Tá funcionando esse também? Tá funcionando nesse também. Tem redirect, tranquilo. Tem vários redirects. Então, bit.ly/Segue o Flow. Acho que é um lugar, um espaço para quem ouve a gente ir lá comentar e dar pitaco e falar o que achou e tudo mais. Temos comentários sobre o último capítulo? Temos. O primeiro comentário foi o do Ronaldo Costa, onde depois de ouvir o podcast ele lembrou do O Conto de Kiribati. Então ele colocou todo o conto aqui pra gente, botou até um link pra você aprender um pouco mais sobre um curso de pensamento sistêmico. Então vale a pena dar uma olhada lá no backstage e dar uma lida no conto que ele trouxe pra gente. Aí tivemos alguns comentários do nosso querido Panda, né? Pandinha. Ele foi lá, deu ada de sua graça pra nós. E também temos o nosso backstager de carteirinha, Denis e Bunnies, de novo, lá com nós, compartilhando conhecimento. Então vale a pena vocês darem uma olhada na interaçãozinha lá, tá? bit.ly/Segue o Flow, entra lá. E para além disso, a gente teve também Thaís Salles, só que aí era no segundo episódio, que ela foi lá e comentou que foi fodida a explicação do pensamento sistêmico, usando pensamento analítico, e ela comentou que ouve a gente às 6 horas da manhã enquanto tá na academia. Ó. Uau! Muito bom. Bom dia, Thaís. Bom exercício pra você hoje. Começou bem o dia. Muito bom. Então, bora lá. Hoje a gente vai discutir o terceiro capítulo do Thinking Systems, da Donella Meadows. No primeiro bloco, a gente faz um resumo do capítulo aí, em uns 10 minutinhos, o que cada um entendeu sobre o capítulo. Depois a gente segue no segundo bloco para uma discussão aberta sobre o capítulo, trazendo profundidades sobre cada um dos tópicos que a dona apresenta. A gente parte para a minha parte favorita, meu bloco favorito desse programa, que é a frase que cada um escolheu do capítulo. E aí a gente fecha o nosso episódio de hoje. Bora então pro primeiro capítulo. Resumo do capítulo. O nome do capítulo é Por que sistemas funcionam tão bem? Capítulo positivo, né? Capítulo bom. Quem traz o resumo aí desse capítulo? Eu vou começar porque eu vou falar um pouco da estrutura, né? Que esse capítulo volta um pouco às origens de Don Hunt. E tem uma certa estruturazinha pra gente seguir, né? Então, assim, acho que a
ideia central desse capítulo, dessa parte do livro, é trazer quais são as propriedades de um sistema, né, e o que fazem saber se esse sistema funciona bem ou não. Então, segundo ela, todos os sistemas têm essas três propriedades, sistemas dinâmicos, têm essas três propriedades: hierarquia, auto-organização e resiliência. Então, basicamente, ela passa o capítulo inteiro explicando cada uma delas, né? O que é resiliência, o que é auto-organização, o que é hierarquia dentro de um sistema. Dentro desses sistemas, né? A gente não tá falando de um só. Pra mim é basicamente isso. É também um capítulo bem mais sucinto comparado aos outros que a gente viu por enquanto. Então, ele dá uma... Eu acho que ela tá preparando para alguns próximos capítulos a revisitar esses conceitos. Então, por isso que ela deixou bem enfatizado nesse capítulo em específico essas três propriedades de sistemas. Provavelmente a gente vai ver mais pra frente. Então, isso vai ser importante também. E ela traz a questão da resiliência também, né? Que tem um papel fundamental, ela dá vários exemplos, inclusive o corpo humano, que acho que sempre vai ser um sistema aí que ela vai usar ao longo do livro para dar exemplos, né? Mas que o corpo humano é um exemplo surpreendente de um sistema resiliente, né? Que ele pode afastar milhares de diferentes tipos de invasores, pode tolerar amplas faixas de temperatura e grandes variações no suprimento de alimentos. Enfim, acho que essa questão da resiliência é importante, mas também ela diz que há sempre limites para a resiliência. Então vale refletir. Vou contar pra vocês que esse é meu capítulo favorito. Eu não sei se vai ser até o final do livro, mas são três aspectos muito bons, né? Resiliência, auto-organização e hierarquia, assim. São 3 tópicos que dava pra gente gravar 20 episódios, assim, entrando profundamente. Eu achei muito bom a Dana trazer de forma tão sucinta os 3 assuntos e de forma mais leve do que o último capítulo, né? Que a visita ao zoológico foi muito, muito, muito conceito aqui e ali sobre sistemas. Acho que foi nesse clima, né, que o Git trouxe mais introdutório, que a Thaís trouxe sobre resiliência. Quanto à auto-organização, ela também traz um resumão, assim, né, tipo, ela define auto-organização, que é a capacidade de um sistema tornar sua própria estrutura mais complexa. Achei muito boa essa definição. E quando ela fala sobre hierarquia, ela relaciona com auto-organização também. Então, além dela trazer os 3 conceitos, né, resiliência, auto-organização e hierarquia, ela relaciona os 3 e ela fecha a questão da hierarquia conectando com resiliência e com auto-organização. Eu achei muito bom, assim, dá a impressão de que ela, sei lá, ela participou de alguma transformação ágil, não é possível. Deve ter participado. E aí, pra quem não entendeu a piada, o livro foi lançado, tipo, no começo dos anos 2000, em cima de um texto que a Dana fez, sei lá, no começo dos anos 90. Finalizou no começo dos anos 90, né? Então, não é um negócio tão atual assim, mas fala muito sobre o papel da agilidade, pela minha leitura, pelo menos. Mas eu acho que a gente pode falar isso no nosso segundo bloco, na nossa discussão aberta. Eu ia comentar, toda vez que a gente fala assim, porque isso foi escrito lá nos anos 80, ou então tipo o Dom, né, que fala isso desde 80 e poucos, né, fala assim, não é tão novo. Assim, cara, o mercado de trabalho usa técnicas de 1800 ainda, cara, entendeu? Então o que a gente tá falando é bem novo. Mostra aqui no final das contas que o conceito ele é resiliente durante o tempo que ele foi exposto, então... Olha a sacadinha. Pra quem ainda tá em 1920, né, na Revolução Industrial, 1980 é uou, pra frentex pra caramba. Sim, coisa de hipster. Coisa de hipster. Muito bom. Bora pro nosso segundo bloco. Nosso segundo bloco é uma discussão aberta, né, sobre o capítulo. E aí, cada um pode trazer o que quer se aprofundar sobre cada um dos tópicos. Aqui a gente tem 3 tópicos principais, que é resiliência, auto-organização e hierarquia, dentro desse capítulo. Mas tem uma introduçãozinha também. Quem quer começar a puxar? Eu tenho muita anotação. Acho que talvez o capítulo que esteja mais grifado até agora. Não sei, porque acho que todo episódio eu tô falando isso, mas eu gostei muito, muito, muito desse. Não, mas esse eu grifei quase tudo mesmo, literalmente, então... Tem muita coisa boa. Assim, era só dar um do início ao fim, né? E ele é curtinho, dá pra reler, né? Eu tô pensando seriamente em traduzir ele pra português, assim, e a gente publicar. Será que dá ruim? Já avisei que vai dar merda isso. Tipo, a gente vai ser processado? Tem que pedir direitos e tal, né? Não fui eu. Talvez saia uma tradução aí na internet, mas não fui eu juro. Quem começa essa discussão? Vai lá, Lula.
Eu vou começar então falando sobre resiliência, porque ela começa falando sobre resiliência, né? Uma das 3 propriedades que ela analisa sobre sistemas. A primeira marcação que eu tenho aqui pesada que eu falei, nossa, é conectando muito, inclusive, com o que a gente leu nos capítulos anteriores e o que a gente leu no Don Heinertsen, né? Na primeira temporada do Segue o Flow. Pra quem não ouviu, vale a pena, temporada muito boa. Ainda sem Thaís Rigolon, né? Era uma pena, mas temporada ainda assim muito boa. A Dana, ela traz aqui que resiliência, ela surge, ela emerge de uma estrutura rica em loops de feedback, que conseguem interagir de formas diferentes para restaurar um sistema mesmo depois de uma grande perturbação nesse sistema. E aí ela fala que um único loop de feedback pode trazer o estoque do sistema, e aí para quem não ouviu o capítulo passado, que a gente falou bastante sobre estoque, ouça, um único loop de feedback já pode trazer o nível de estoque para o sistema de volta para o estado desejado. E a resiliência, ela vem não só de um loop de feedback, mas de vários loops de feedback operando através de diversos mecanismos em diferentes escalas com redundância. Inclusive, ela fala que se você quiser um sistema realmente resiliente, é interessante você ter um loop de feedback sobre o próprio loop de feedback. Ou um loop de feedback sobre o loop de feedback e da feedback sobre o loop de feedback. E aí ela começa a entrar em meta loops de feedbacks assim, e tudo isso torna o sistema mais resiliente. Por que eu estou trazendo essa parte aqui de cara? Porque se a gente for falar em frameworks ágeis, em processos ágeis e coisas assim, o segredo no final tá nos loops de feedback, sabe? E a resiliência que a gente ganhou com a agilidade chegando, né, com o movimento ágil chegando mais forte, ela, para mim, é justificada nesse ponto, assim. Toda a resiliência que a gente tem com agilidade, ela vem do foco que a gente tem em loop de feedback. E aí, só para não ficar muito no abstrato, e aí o Danilo vai adorar meu exemplo aqui, no final ele é só um convite para você trazer um melhor, tá, Danilo? Mas se a gente for olhar planning, review, retrospectiva, elas são 3 loops de feedback, né? Que a gente coloca num curto espaço de tempo chamado sprint, e esses loops de feedback, eles tornam o produto que a gente está fazendo mais resiliente, eles tornam o time mais resiliente, eles tornam o nosso planejamento mais resiliente. Então, só um exemplo aí de Scrum. Danilo está convidadíssimo a trazer um exemplo melhor do que o de Scrum. Mas eu vou fazer isso exatamente agora. Porque sim, concordo, são loops de feedback. Eu gosto de sempre perguntar se eles são eficientes, eu vou dizer que não. Pra mim, o loop de feedback mais eficiente é o que o próprio fluxo te dá. O próprio fluxo te dá te dá feedback no dia a dia. Eu tenho pensado muito sobre isso com relação às retrospectivas. Retrospectiva pra mim é uma puta perda de tempo, e um dia ainda vou provar isso, né? Que retrospectiva é uma perda de tempo. Você consegue pegar insights durante o dia a dia do trabalho muito melhor do que numa retrospectiva. A gente só não presta atenção pra isso. Eu fui provocar o que eu colhi, ó. Um dia eu ainda vou conseguir, assim, pegar o que tá na minha cabeça, construir o quebra-cabeça aqui e conseguir passar de uma forma aceitável pras pessoas o porquê que eu acho isso. Mas enfim, você tá certo, são loops de feedback, hoje em dia eles ajudam as pessoas a fazerem produtos melhores. Eu não acho que é o melhor loop de feedback, mas é uma forma de fazer, com certeza. Acho que no fim é as pessoas se comunicarem, né, e pensar sobre o que tá no fluxo, porque também não adianta lá o fluxo tá dando vários feedbacks e ninguém tá refletindo sobre isso. Eu acho que por nós não termos essa cultura de comunicação e tudo mais, talvez a gente precisa dessas cerimônias, né, setadas aí pra ver se o negócio anda, digamos assim, né. E aí, só trazendo um ponto da resiliência, aqui ela fala uma hora que a resiliência é uma medida de capacidade de um sistema de sobreviver e persistir dentro de um ambiente variável, ou seja, o oposto de resiliência é fragilidade ou rigidez. Aí quando a gente traz para a questão do Covid, né, quantas empresas não quebraram, quantas empresas conseguiram ficar um tempo ali, mas aí também quebraram, e outras que até foram, assim, uma crescida exponencial, né, durante a pandemia. Então, foi um momento em que o sistema lhe trouxe um problema que as empresas precisaram ter uma resiliência para sobreviver. Então, acho que vale a gente refletir sobre isso, e quem não sobreviveu, por que será, né? Então, a gente precisa esperar mais um outro estressor desse tamanho para que a gente aprenda certas coisas. Então, acho que vale uma reflexão nesse ponto também sobre resiliência, né?
Antes do Git entrar, rapidamente, trazer uma referência aqui de um episódio lá do fundo do baú do Love the Problem. Vi aqui episódio 9, que foi lá, acho que no começo da pandemia, Cisne Negro e Antifragilidade. Tem bastante a ver com esse capítulo aqui no final, né? O Taleb ele vai além de resiliência e tal. Mas, Git, volta contigo. Eu acho que eu queria adicionar também nessa parte, assim, até fazendo conexão com um exemplo que a gente deu nos episódios do Don Heinstein também, quando a gente falava sobre descentralização e, no final das contas, uma das coisas que conectam justamente com o mecanismo de resiliência é que, por exemplo, um exemplo que a gente usou nesse episódio foi uma cidade, né? Então, numa cidade, você pode ter vários eventos que podem acontecer que vão fazer com que essa cidade ela vai desaparecer, por exemplo. E o que acontece? Um deles é, por exemplo, um eventual fogo que pode acontecer na sua casa, ou no vizinho, ou no bairro, e você tem um mecanismo que ela comenta até nessa parte específica, que é o mecanismo de ter algo duplicado. Eu esqueci o nome que ela coloca como... Redundância? Redundância, isso, obrigado. Então ela fala de redundância no processo, né? Então, um exemplo, o que poderia ser redundante, né? A gente tem nas nossas casas ou em lugares próximos de onde a gente vive, a gente tem extintores e a gente também tem os bombeiros, que são uma forma também de atacar esse problema quando a gente fala, se a gente tem um incêndio, por exemplo, né? Ou se você tem um pequeno fogo. Se você olha de uma forma ampla, é redundante. E provavelmente, se você pode olhar em questão, se você olha justamente só o viés econômico, não sei dizer se realmente é viável no longo prazo. Mas o ponto mais importante no final das contas não é se na questão econômica vale a pena. A gente está falando justamente na resiliência durante o tempo. Então o agir rápido é o mais importante que o lucro ou a vantagem de ganhar dinheiro em cima desse sistema. Então, nesse caso, a redundância ela é importante também, porque garante com que você tenha na sua casa ou próximo à sua casa um extintor. Se você precisar usar, você vai resolver ele rapidamente para você ganhar resiliência no todo, né? Ou seja, na sua casa ou nos seus vizinhos, porque você não quer que também seu vizinho pegue fogo na sua casa também. Então, enfim, esse é uma coisa que acaba conectando com o episódio de Don Heinz. Eu achei interessante que a gente possa discutir também um pouco sobre isso. Eu achei muito bom esse comentário, Guit, porque a Donella ela traz em vários momentos aqui que resiliência não é algo que a gente consiga observar facilmente. Né? A gente não consegue ver a resiliência, a não ser que chegue no limite. Assim, quando chega no limite, a gente consegue ver. E aí, o exemplo que eu fiquei pensando aqui na minha cabeça é muito, sei lá, de esportes, né? Assim, eu praticando corrida. O corpo humano ele é resiliente por si só. Então, se eu saio pra correr, eu fico cansadaço, assim, nossa, muito cansado. Ele se recupera. Mas aí ela fala que isso não necessariamente é resiliência. Isso daí pode ser só uma estabilidade estática. É o que ela chama aqui. Do tipo, eu consigo ver, eu consigo medir. Do tipo, eu sei que se eu correr, meu corpo vai se recuperar. A parte de resiliência, de fato, talvez eu não consiga ver, a não ser que eu chegue no limite. Qual que é o limite? Eu tenho uma lesão, né? Então, se eu chegar na fadiga a ponto de ter uma lesão, talvez eu tenha quebrado aí a minha resiliência, tenha excedido o limite da minha resiliência, e eu vou pagar por isso, porque eu não vou conseguir voltar pro estado, né? E aí tem duas coisas que ela fala que eu gostei muito nesse aspecto, que é a primeira que ela vê esses limites como um platô. Alguém sabe traduzir platô assim? Platô é um termo tão, achei, rebuscado. Ah, Git, tem que ser você pra traduzir. Platô. Plano. É francês. É plano mesmo? Platô. Vamos ver o que é platô aqui, ó. Disco. É um disco. Eu tinha pensado num disco mesmo. Disco que integra o dispositivo responsável pela transmissão de força do motor às rodas de tração. Então é um disco. Eu tinha imaginado um discão assim. E esse disco ele tem limites, né? E aí, como não é facilmente enxergado, o que acontece é que as organizações, elas abrem mão de aumentar essa resiliência, ou abrem mão até da resiliência que já tem, em troca de produtividade imediata, né, em troca de ganhos imediatos, e não tem noção do que está abrindo mão, porque não é fácil de enxergar essa resiliência. Então o que acontece é que esse platô ele fica cada vez menor e ninguém percebe, e aí a sua capacidade de se adaptar, né, como a Thaís trouxe, fica reduzida. E aí tem um trecho aqui que eu coloquei, que é a perda de resiliência, ela geralmente vai vir de surpresa, porque o sistema que está abrindo mão da sua resiliência, ele geralmente está prestando mais atenção para dentro do jogo do que para o espaço de jogo em si. E esse espaço de jogo vai reduzindo, ninguém presta atenção porque está só jogando ali, e aí a hora que chega no limite,
a coisa quebra. Então, um dia esse sistema conseguia fazer alguma coisa e no dia seguinte já não consegue fazer mais, sabe? Um dia ele faz uma coisa que estava fazendo por 100 anos, assim, e no dia seguinte não faz mais. E aí, conectando tudo isso, ela traz a ideia de... que inclusive estava fazendo uma palestra essa semana e eu fui citar a integralidade, e eu citei como exemplo de integralidade a fundação do SUS. Ele tem a integralidade dentro dos seus princípios, né? E a Dana, ela traz aqui essa ideia de que para a gente lidar com a resiliência, a gente precisa trazer essa visão mais holística da coisa. E ela traz exemplo até de saúde, né? Uma visão holística de saúde que tenta não só curar a doença, mas também aumentar a resistência do corpo humano. Isso na própria medicina é cada vez mais difícil da gente ver, né? Do tipo, se eu tive um problema de estômago, pouquíssimos médicos perguntaram qual que era a base da minha dieta, sabe? Do tipo, que eu comia no dia a dia, sabe? Isso daí é problema de nutricionista, não é de médico, sabe? Gastro não vê isso. Gastro vê o quê? Vê omeprazol, sabe? Gastro vê... Como que chama aquele exame que enfia um cano na sua boca? Endoscopia. Endoscopia, isso. Gastro vê endoscopia, vê colonoscopia, vê... É coisa muito imediata, né? Assim, não vê de uma forma holística. Então, vários comentários aí. Eu queria adicionar um ponto que você falou justamente sobre o fator de que o sistema em si ele vai estar olhando muito mais o seu próprio jogo do que o entorno da sua, como eu posso traduzir, awareness. Autopercepção do todo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Um exemplo também que a gente pode usar, que eu acho que um exemplo que cada vez mais a gente vai começar a ouvir falar sobre isso, é justamente a extração de recursos não renováveis. A gente acaba a gente criou um sistema nisso quando a gente fala principalmente de tudo que é baseado no petróleo, por exemplo, né? A gente tem uma diversificação de vários tipos de materiais, de combustíveis e outras coisas que são baseados nisso. Então a gente criou um sistema baseado nisso, vem funcionando por esse tempo que a gente tem, ajudou tudo que a gente está vendo hoje de progresso no mundo, mas tem seus dias contados também. Então aí a pergunta é como que a gente como sociedade a gente consegue ter uma diversidade. Acho que a gente vai começar a falar um pouco disso nos próximos princípios, de ter uma diferença de outras formas de a gente conseguir se locomover, outros materiais que a gente vai ter que criar, não baseados mais em petróleo, mas em outra coisa ainda, né? Então a gente está falando de hoje no caso, a questão da locomoção, a gente está falando de carros que são movidos a energia, entre outras coisas que não são oriundas de recursos não renováveis, enfim. Então, acho que essa é uma coisa interessante, porque a gente acaba não muito pensando nisso, mas a gente faz parte todos desse sistema hoje. Eu até achei interessante, por exemplo, hoje, eu estava vendo um vídeo exatamente sobre isso, em que um cientista responsável justamente pela parte de estudar os fenômenos ligados ao aquecimento global, ele falou hoje que, por exemplo, quando a gente fala em informática em TI, né, a gente está usando hoje computadores, e muitos desses computadores não são criados no país de origem que a gente trabalha. Normalmente, a maioria dos circuitos eletrônicos são criados na China, né? E a China hoje, ela tem uma grande extração de tudo que a gente fala de recurso carvão mineral, né, que é utilizado como meio de produção de energia para construir os circuitos eletrônicos e tudo que a gente usa no geral. E é interessante que no final das contas a gente fala que a gente quer mudar o sistema econômico para a gente tirar o carbono no final das contas, né? E a gente vê que quando a gente fala em circuitos eletrônicos, a gente está contribuindo diretamente também nisso, né? Então significa que hoje existe um trabalho grande a ser feito, justamente como encontrar formas de gerar energia que não são baseadas em recursos não renováveis, justamente, primeiro, para diminuir o efeito do aquecimento global, que isso vai ter impacto para todo mundo, no sistema planeta Terra. Não existe sistema país, né, nesse caso, porque se vai aquecer o planeta inteiro, não só um país específico, e também as consequências que a gente tem que lidar como sociedade, enfim. Mas é um assunto que é interessante para estudar. Boa. E aí, por exemplo, será que a gente precisa de pessoas, e eu acredito que sim, né? Pessoas para olhar o todo do nosso país, né? Gente, isso aqui, temos atenção aqui, porque, se a gente continuar dessa forma, a gente vai realmente criar uma crise, né? Dentro de uma organização, que nem o Lula falou, hoje tá funcionando, amanhã não funciona mais. Quem que tá olhando para isso? A gente deveria ter essas pessoas? Ou será que, aí olhando até para a auto-organização, a gente não consegue, de forma auto-organizada, né? Olhar para o sistema como um todo e trazer ali, a partir do fluxo que a gente está vendo, pontos de atenção, e atuar
preventivamente, né? Será que a gente precisa sempre esperar ali que a água derrube o copo ali, estourou tudo para correr desesperado, né? Por que será que talvez... E aí olhando mais para Brasil, assim, eu vejo muito, assim, todas as empresas que eu trabalhei até hoje, muito desespero para correr atrás de resolver algo que já aconteceu, do que a gente ali pensando de forma preventiva em como melhorar. E aí trazendo pro nosso corpo, né? Nossa saúde. A gente é a principal pessoa de ir atrás, de cuidar da nossa saúde, fazer um check-up, entender se tá tudo bem, para também a gente não ficar dependente de um pronto-socorro e descobrir as coisas depois, né? Enfim, queria entender o que vocês pensam sobre isso. Você já tá puxando um tanto, Thaís, do segundo princípio, que acho que o Danilo pode introduzir, inclusive, já relacionando, que é da auto-organização, né? Esse tipo de ação que você tá propondo já faz parte para mim da auto-organização. E só pra gente fechar a resiliência aqui, me conectando com a auto-organização, né? Eu vou deixar como referência, além do Cisne Negro e Antifragilidade, episódio 9 do Love the Problem, que tá no nosso backstage, bit.ly/segoflow. Entrem lá para ver essas referências. Eu vou deixar também o capítulo de um outro podcast muito, muito bom, que se chama Segue o Flow, que é o capítulo 8 da primeira temporada, que é sobre feedbacks mais rápidos, né? Loops de feedbacks mais rápidos e tal. Danilo Garcia, auto-organização e resiliência e tudo mais. Praticamente 42, né? A resposta pro universo, a vida e tudo mais. Concordo muito. Então, organização, né? Assim, rápido e de forma rápida, e a definição que ela fala é a capacidade de você, do próprio sistema, se tornar mais complexo, né? Ele se moldar e se modificar de acordo com seus próprios interesses e propósitos. Como a Thaís estava comentando antes, né? Que ela comentou do copo, derrubar o copo e deixar a água, derramar a água, né? Eu sempre me volto na minha cabeça sentindo, cara, é interessante pra alguém o copo ser derrubado. Sempre. Então esse é um outro ponto interessante de você falar sobre sistemas, né? Às vezes os sistemas, eles não se auto-organizam sozinhos e pro nada e pro além. Existe um motivo dele estar indo pra lá. E a gente tem que estar muito atento pra esse motivo. Talvez esse motivo não seja bom pra nós, mas é bom pra alguém, né? E normalmente essa pessoa é a pessoa que define para onde o sistema vai, né? Aqui na parte de auto-organização, e na parte de hierarquia se fala bastante, fala mais sobre isso, mas dá pra falar de auto-organização também, onde você tem o sistema ele é regulado pelo seu propósito, né? E se a gente tá falando de sistemas sociais, então você deve ter um grupo de pessoas que desenham e gerem e mantêm aquele sistema. Então, se aquelas pessoas não acham que o copo deveria ficar na mesa com água para ser bebido, se eles acham que o negócio é derramar, ele vai ser derramado. Deixa eu conectar um ponto aqui, Danilo, que tem muito a ver com isso, que ela fala que as condições que podem encorajar a auto-organização, que é algo natural no mundo, tá? Em qualquer sistema no mundo, a auto-organização é coisa natural. Mas as condições que conseguem encorajar isso a acontecer cada vez mais podem ser muito assustadoras para os indivíduos que têm as estruturas de poder ameaçadas, né? Exatamente. E como consequência, o sistema educacional, ela fala, sou de 42 aí, sistema educacional, desde o começo já restringe a força criativa das crianças, ao invés de fazer o estímulo, né, dessas forças que podem deixar o terreno mais fértil para a auto-organização. Que no final vai existir, né? Tem um parágrafo que ela fala bem sobre isso. Ela fala assim: resiliência e auto-organização às vezes são sacrificadas pelo propósito de produtividade de curto prazo e estabilidade. Produtividade e estabilidade são geralmente desculpas usuais, né, para você tornar seres humanos criativos em máquinas de produção e processuais. Põe isso daí de novo, Léo. Isso daí merece uma repetição. Resiliência e auto-organização às vezes são sacrificadas pelo propósito de produtividade de curto prazo e estabilidade. Produtividade e estabilidade são geralmente desculpas usuais, né, para você tornar seres humanos criativos em máquinas de produção e processuais. Eu vou falar assim, nossa, meus amigos vão falar assim, só eu tinha que ser esquerdista pra falar essas coisas mesmo. Enfim. Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque você vê isso o tempo inteiro, e a partir do momento em que você tem um grupo de pessoas, né, que estão definindo aquele sistema pra onde ele vai, não necessariamente o sistema vai se comportar de acordo com
com aquilo, porque tem os seus subsistemas, né? Tem os incentivos e propósitos dos subsistemas também que estão se auto-organizando com relação diretamente relacionado ao propósito do sistema maior ou não. Isso que aí pra mim eu vou entrar, só vou fazer um link com um dos, eu não sei qual é o capítulo, mas é o capítulo que a gente fala de armadilhas sistêmicas, que pra mim é o melhor capítulo do livro, onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então você tem esses sistemas se auto-organizando entre si, né, em comparação com ou os subsistemas que estão dentro deles ou com os sistemas que estão acima deles, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, de forma dinâmica. E você não tem muito controle sobre isso. Mas uma coisa que eu acho legal, que é meio, se parar a pensar, até óbvio, mas é interessante pontuar na auto-organização, onde você tem, também entra um pouquinho em hierarquia, mas você tem a capacidade de você se auto-organizar no teu sistema, né, e as conexões dentro do teu sistema são muito mais densas do que do sistema de fora. Então, você pensar que a nossa capacidade de atuação dentro do nosso sistema, ela é muito maior do que o do sistema de fora, então a gente consegue influenciar muito mais no que a gente está fazendo muito próximo de mim. De novo, é óbvio, porque a gente faz isso e a gente não fala sobre isso, mas principalmente agentes de mudança, assim, não, porque a gente tem que mexer na organização inteira, e aí você fica pensando no grande, e fala, cara, e os subsistemas que estão envolvidos dentro daquela organização? Você está pensando neles? Você está pensando no que tem que ser feito dentro deles para você conseguir mudar a organização como um todo? Então essa mania da grandeza, e isso eu estou incluindo transformações ágeis, voltando pro nosso mundo, que pensam no grande, cara, ok, é interessante, é legal, tem seu valor, mas se você não olhar pros subsisteminhas que estão ali interagindo entre eles, e entender como é que eles estão funcionando, por que eles funcionam e pra onde que eles querem ir também, você não vai conseguir fazer essa transformação funcionar vindo top-down, entendeu? Tem que ter um meio termo ali. Hashtag Subsystems Matters. Como é que é o negócio? Vai lançar essa hashtag. Nossa, olha, muito boa essa hashtag. Eu queria falar, já entrando de cabeça em hierarquia, né? Quando eu li esse título, né? Essa seção chamada hierarquia, o que vem na cabeça é hierarquia de pessoas, né? De cara, assim, a gente fala hierarquia, a gente já pensa uma pessoa mandando na outra. E eu achei muito lindo, assim, que a Dana, ela fala de hierarquia no sentido real da palavra, e não nesse sentido de pessoa tendo poder sobre outras pessoas, apesar de que isso existe comumente, e isso é um negócio que vem historicamente, assim, de várias formas de pensamento. Mas quando ela fala hierarquia, ela está falando muito sobre esses subsistemas, né, Danilo? Sobre sistemas que contêm sistemas, contêm sistemas, contêm sistemas, contêm sistemas. Então, é uma hierarquia. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando a gente fala de auto-organização, um assunto que eu gosto muito é autogestão. E quando a gente fala de frameworks de autogestão, né, sistemas operacionais de autogestão entre pessoas, a galera tende a achar que não existe hierarquia. E existe hierarquia. Só que a hierarquia proposta não é uma hierarquia de pessoas, uma pessoa mandando outra pessoa que manda outra pessoa. A hierarquia proposta é uma hierarquia de assuntos, é uma hierarquia de sistemas, né? Com todos os sistemas funcionando dentro dessa hierarquia a favor do propósito do sistema maior, que seria a organização, nesse caso desses frameworks de autogestão, de auto-organização. E aí ela traz muito, ela bate bastante nesse ponto, né? Ela fala do tipo, a gente não começou, a vida humana não começou, a sociedade não começou a partir de um elefante que foi decomposto, sabe? A vida humana começou a partir de uma célula que foi se agregando a outras coisas, que virou algo maior, que virou algo maior, que virou algo maior, que virou algo maior, e isso é geralmente o que acontece. Mas a gente não para observar essas hierarquias naturais da vida, e quando a gente fala hierarquia, a gente pensa só de quem manda e quem obedece, sabe? É uma visão muito simplista, assim, de hierarquia, dá pra gente ir muito, muito além, assim. Eu recomendo muito a leitura, são 3 paginazinhas, assim, eu recomendo comprar o livro pra ler essas 3 páginas, hein? Olha só. E pra fechar, eu queria só trazer, ainda mais que você falou de 42, Danilo, o coração bate mais forte, eu começo a pensar em tecnologia já, e tem uma parte que ela fala sobre sistemas complexos aqui, ela tem uma fábula que ela traz, que é muito boa, a fábula, não acho que vale a pena a gente entrar em detalhes dela, mas no final ela fala que sistemas complexos podem evoluir de sistemas simples, contanto que você encontre padrões, encontre formas estáveis e você consiga meio que modularizar essas partes, e a partir da composição de vários desses módulos você consiga fazer um sistema maior, né? Então
esse lance de agregar partes que em si são um todo é a raiz do desenvolvimento do software moderno, né? Assim, foi quando a gente saiu de lá da programação meramente estruturada com um monte de go-to que devia ser infernal, e a gente começou a trazer um pouco da programação orientada a objetos, a gente começou a trazer um pouco de melhores abstrações, um encapsulamento que consiga te trazer um nível de visão só do que você precisa ver naquele momento, né? E aí eu queria só citar aqui um tweet do Maurício Anishi. Será que o Maurício Anishi algum dia vai nos escutar? Sonho, hein? Se você nos escutar, deixa um salve lá no bit.ly/segue-o-flow, Anishi. Mas o Anishi é um cara que é referência dentro da comunidade de desenvolvimento de software brasileira, principalmente no aspecto de testes. E ele falou que estava lendo o livro chamado Philosophy of Software Design, do John Osterholt. E o John, ele traz no trecho que o Maurício compartilhou aqui, que o problema fundamental na ciência da computação é em como fazer um problema complexo ser dividido em partes menores que conseguem ser independentes. Ele tá falando de hierarquia, sabe? Hierarquia dentro dos sistemas, assim. Isso é mágico. Para quem desenvolve software sabe que isso é mágico. Você achar boas abstrações, conseguir encapsular seu código de uma maneira bonita. Nossa, dá até uma sensação de prazer, assim, sabe? Na hora que você olha esse código. Boa, conectando a fala do Danilo, quando ele falou dos subsistemas e tal, aí eu trago a referência do Foucault, né? Quando ele fala da microfísica do poder. No ambiente que você tá, seja a sua cidade, né, seja a sua rua, seja o seu prédio, o que você puder fazer nesse ecossistema para você ter essa microfísica expandida de poder, né? Então, por exemplo, se tem uma atitude que serve de exemplo para outras pessoas, elas se inspiram e elas vão ter essa atitude, aí você vai criando a cultura e aí vai se disseminando. Pensar assim também nas organizações, né? O quanto a gente consegue influenciar o ambiente em que a gente tá, então na hierarquia, o local em que a gente tá atuando ali, mais próximo, para que vai se dissipando. E aí ela até traz o exemplo de fractais, né, tipo o snowflake, né, o floco de neve. É legal, você tava até entrando aqui no Google colocando imagens fractais, é uma coisa meio louca, né, porque você vai vendo uma coisa que vai criando tem até umas imagens meio loucas aqui, né, parece que você fumou você tá enxergando, mas é isso, assim, né, não querer dar conta do todo, mas como que você vai criando uma cultura que talvez ela vai, de forma auto-organizada ali, se dissipando, pra gente realmente ser efetivo e eficaz, né? Senão é enxugar gelo, é o trabalho que eu vejo já em muitos lugares, de enxugar gelo com agilidade. É falar que tá fazendo agilidade, mas no final, desculpa, você só tá fazendo os rituais ali de forma proforme e no final você não tá agregando valor nenhum no negócio, né? Então, enfim, procurem aí imagens fractais, vocês vão ver várias coisas interessantes. Uma coisa para adicionar justamente sobre isso é que tenho visto outras formas também ligadas à agricultura, enfim, eu acho interessante esse assunto porque justamente fala sobre isso. Então, hoje também existem formas de tentar estabelecer agriculturas mais próximas de caminho mais curto para sua casa, né, que é uma agricultura local. Então isso também é uma forma, em teoria, redundante, mas ela no final ajuda a poder descentralizar a criação de comida para as populações. E eu vi um conceito que eu achei muito interessante também, que é uma forma também, quando você fala de iniciativa para uma população, para um bairro, né? Eu vi um caso de uma pessoa que conhece muito, mas assim, é impressionante como essa pessoa conhecia sobre plantas, coisas comestíveis e não comestíveis. E ele teve a ideia de pegar, por exemplo, áreas que hoje não sendo utilizadas para jardins. Ele criou um conceito de jardim-floresta, que a ideia é você poder plantar vários tipos de árvores, frutas, mesmo capim, vamos dizer assim, de várias coisas, que no final são comestíveis, que a população em volta ela pode usufruir daquilo e cultivar daquilo. Então é uma forma de restabelecer um link das pessoas com a natureza. Então eu achei bem interessante também essas técnicas, e no final é isso, é uma forma de mostrar essa iniciativa de mudar talvez o propósito desse sistema que hoje não está enquadrado do que a gente precisa atualmente, né? Enfim, mas é uma coisa bem interessante que você disse. A gente tá falando de hierarquia, essa foi minha parte favorita do livro, do capítulo, a parte de hierarquia, porque tem uma história pessoal com relação a isso, né? Onde eu tive muito perto de ser um daqueles, no começo da minha carreira como agilista, ser um daqueles agilistas que, não, hierarquia é ruim e acaba com a gestão e foda-se e tudo mais. Eu tive bastante influência desse lado, mas aí eu vou dizer que, de novo,
novo, já agradeço o Celso no primeiro episódio, mas ele me salvou nisso também. Então, ele é um cara que estuda bastante sobre complexidade na natureza e tudo mais e tal, e aí foi ele que me disse essa frase, assim, cara, hierarquia é uma coisa da natureza, hierarquia existe, não é uma coisa ruim, é uma coisa que existe, como o Lula comentou, né, a gente pensa em hierarquia de pessoas, um mandando o outro e tal, mas, cara, a gente se organiza em estruturas hierárquicas, sempre foi, sempre vai ser, é assim que funciona. Tem até um parágrafo dela aqui na Base de Hierarquia que eu acho bem legal, que ela fala que a hierarquia são invenções brilhantes do sistema que não só elas dão estabilidade e resiliência ao sistema, mas elas reduzem a quantidade de informação que uma parte do sistema tem que manter, keep track, né? Como é que é? Fugiu o português agora. Mas ela tem que saber, vou falar assim, ela não precisa se preocupar com toda a informação do sistema, então ela meio que subdivide isso. Você pode falar de compartimentalização que os militares fazem, você pode falar de várias formas de outras estruturas hierárquicas que funcionam assim. E mesmo as estruturas hierárquicas que a gente vê hoje nas organizações que a gente trabalha, nas empresas e tal, a maioria delas, eu não vou dizer todas, não vou generalizar, mas a maioria delas tem um motivo para elas estarem lá, entendeu? Elas evoluíram para aquilo, né? Então, juntando a auto-organização do sistema, criando hierarquia, se tornando mais complexo, então em algum momento daquele sistema foi necessário aquela estrutura hierárquica. Talvez agora não seja, que é uma coisa que a gente já fala, a Agilista fala isso há muito tempo e eu concordo sobre isso, né? Políticas às vezes são escritas em pedra e não deveria, né? A política ela serve para um certo momento, depois você retira aquela política quando ela não faz mais sentido. E hierarquia para mim é a mesma coisa. Então você tem estruturas hierárquicas que você cria para resolver um certo problema naquele momento, depois a sua organização evoluiu, né? Ou se auto-organizou de uma maneira diferente que faz com que aquela hierarquia não faça mais sentido, então você pode simplesmente matar aquilo e realocar aquele, se for grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas em outros lugares. Mas isso envolve, quando a gente fala de pessoas, envolve ego, envolve poder, então às vezes isso não acontece. Mas eu acho bem legal essa ideia da hierarquia, onde você tem hierarquias de sistemas, né? Então você tem um sistema, você tem subsistemas, e subsistemas são integrados dentro de um sistema maior, que é integrado dentro de um sistema maior ainda, então você sempre vai ter um sistema abaixo de você e acima de você, e você vai ser parte desse sistema, né? Você ter essa consciência de que você é parte de um sistema e você tem sistemas do qual você tem controle e você participa deles também, mas você não influencia diretamente, assim como você tem sistemas acima de você onde você participa, mas você também não tem influência, dá uma noção espacial da gente, da nossa sociedade, por assim dizer. Eu vou fechar essa nossa discussão aberta aqui, Danilo, deixando como referência mais uma vez o próprio Segue o Flow. Isso é sacanagem! Autorreverência, mas a temporada 1, capítulo 9 do livro do Don Heinertsen, Alcançando o Controle Descentralizado, tem tudo a ver com isso que a gente comentou, principalmente sobre hierarquia aqui, então as obras elas estão conectadas ali, Don Heinertsen e Donella Meadows. Tinha que fazer tipo um livro em que os dois trocassem ideia, já pensou? Ia ser louco, hein? Mas bora pro último bloco, que é o bloco favorito, rapidamente. As frases favoritas de cada um. E eu vou começar já. Espertinho. Mas eu acho que a minha... Não sei, existem chances, assim, acho que a Thaís escolheria essa frase assim tranquilamente, mas sair primeiro, né? Então, ó... A frase que eu separei é dessa parte de hierarquias, inclusive. Tem muito a ver com o que o Danilo falou, por isso que eu quis ser o primeiro. E só por isso. Mas o trecho diz assim. É um trecho até mais longo, tá? Que eu separei, mas vale a pena. Se o membro de um time tá mais interessado na glória pessoal do que na vitória do time, ele ou ela podem... fazer com que o time perca. Se uma célula sai livremente da hierarquia funcional e começa a se multiplicar de uma forma menos hierárquica, a gente chama isso de câncer. Se um estudante pensa que o seu propósito é maximizar as notas ao invés de procurar por conhecimento, e aí começa a usar cheat e outros comportamentos contraprodutivos, esses comportamentos começam a aumentar cada vez mais dentro desse sistema. Se uma empresa usa o governo em favor dessa própria empresa, né? O mercado, a vantagem competitiva de mercado, o bom funcionamento da sociedade como um todo é erodida. Então, quando o propósito, né, o objetivo de um subsistema, ele domina o todo ao custo dos objetivos do sistema maior, o resultado é a suboptimização. Eu achei bem pesado assim. Tá aí, minha frase favorita, Thaís Rigolon. Muito bom, muito bom.
a minha é mais pequena aqui. A característica mais maravilhosa de alguns sistemas complexos é sua capacidade de aprender, diversificar, complexificar e evoluir. Acho que o que ela traz, assim, até conectando com o título, né? Porque os sistemas trabalham tão bem. No fundo, ela traz que os sistemas são bons, né? Mas aí traz aquela provocação do Danilo. É bom para alguma pessoa, né? Então, acho que sempre esse olhar crítico no que a gente tá fazendo e nas coisas é fundamental, né? Senão também a gente pode estar dentro de um sistema em que a gente nem percebe que ele tá sendo ruim mesmo para outras partes desse sistema, não necessariamente nós, né? Então a gente tá olhando no viés pessoal ou no viés social, né? Vale essa reflexão também. Minha frase é sobre o princípio da resiliência. A frase é: a perca da resiliência ela vem normalmente como uma surpresa, e justamente porque o sistema em si, ele às vezes está prestando muita atenção no seu próprio jogo do que no espaço do jogo. Em si, eu gostei dessa frase justamente porque ela permite com que, no final das contas, nós como ator dentro desses sistemas em si, a gente possa refletir sobre o estado atual, o que está acontecendo, quem são essas interações que nós fazemos parte também, e ela abre o nosso leque e fala, beleza, esse aqui é meu jogo hoje, mas qual que é o meu espaço, na verdade, para onde eu posso ir, o que eu quero... para onde eu quero ir. Então acho que é bem interessante nesse sentido também. Pô, bem legal essa frase, hein? Eu vou dizer que eu tô surpreso, vocês conseguiram achar a frase. Eu não consegui achar uma frase. Esse capítulo é sucinto, mas ao mesmo tempo, cara, não tem uma frase, tem um parágrafo inteiro que eu posso falar aqui. Mas eu vou tentar falar rápido. Eu peguei o parágrafo, Danilo. Pois é, foi difícil pra mim também achar uma frase de efeito. Mas enfim, só contexto sobre o que eu vou dizer, né? Ela fala: sistemas corporativos, militares, ecológicos e sistemas econômicos e organismos vivos são organizados em hierarquias. E não é um acidente isso. Aí vem o que eu selecionei. Se os subsistemas conseguem, em sua maior parte, né, tomar conta deles mesmos, se regular, se manter e ainda servir as necessidades do sistema maior, enquanto esse sistema maior ele coordena e melhora as funções dos subsistemas, a estrutura resultante ela é um sistema estável, resiliente e eficiente. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, porque é isso que eu também acredito nisso, que deveria ser isso no final, né? Onde você tem... ela fala bastante sobre isso. Você não pode ter autonomia demais e nem controle central demais. Tem que ter um balanço aí, né? Então, se você tem um sistema onde você tem, de fato, o sistema maior te dizendo para onde você vai, mas te dando autonomia para os grupos, os subsistemas decidirem como que a gente vai chegar lá e fazerem a gente chegar lá, você tem um sistema que funciona de verdade. O que você vê muito acontecer é que ou é muito para um lado ou é muito para o outro, né? Então vira um zaralho onde ninguém sabe, para ninguém, não tem propósito, vai cada um para um lado e é caos total. Ou você tem o outro que tem um controle tão grande que as pessoas não conseguem nem se mexer. Você bota o cabresto na cara dela, você vai andar para lá e é do meu jeito, a hora que eu quero e vai ser assim. Então você tem esses dois extremos, né? Você tem obviamente várias organizações que conseguem fazer esse balanço de, cara, é pra lá que a gente vai. Então tem aquele exemplo, hoje tá difícil falar isso, mas tem aquele exemplo daquele vídeo do Spotify antigo que o exemplo é válido, onde ele fala, temos que atravessar o rio, né? Então eu não vou te dizer pra você construir uma ponte, ele sim tem que decidir como é que a gente vai chegar lá. É mais ou menos essa pegada. Então era isso. Falei pra caramba, desculpa. Era isso aí. Só conectando uma coisa que acho que muitas organizações estão testando, estão usando, OKRs, por exemplo, né? Quando a gente fala que a estratégia talvez ela tem que vir top-down, ela tem que vir ali da liderança, pra onde a gente quer, que é o que o Danilo falou, ó, o caminho é esse, como que a gente vai chegar lá, então como os times vão construir pra gente chegar naquela estratégia. E aí muitas vezes a gente vê, né, ou top-down demais, você já tem que fazer desse jeito, ou também, deixar livre pra todo mundo, mas as pessoas não sabem qual que é a estratégia, como que eu vou definir o como, mas qual que é a estratégia, pra onde a gente quer ir, né? Então é esse equilíbrio aí que a gente tem que buscar. Então acho que muitas pessoas que talvez estão ouvindo, que devem experienciar o uso de OKRs, aí devem ter esses dilemas aí no dia a dia, de ou ter muito para um lado ou muito para o outro, né? Então vale essa analogia aí. Um adendo, fazendo uma tradução de linguagem, né? Quando a gente fala de líderes, eles são as pessoas que interagem e definem com um sistema maior que você, que faz parte do time, né? Então só alinhando. Você tem essas pessoas que, ok, eles trabalham no sistema maior que define pra onde é que a gente tem que ir e a gente define como a gente vai. Acho que funcionaria muito bem se a gente tivesse essa definição clara nas empresas, do tipo, cara, beleza, você quer que eu vá pra lá? Eu vou, mas agora
deixa eu ir. Sai da minha frente e deixa eu ir. Entendeu? Mais uma vez, uma referência aqui a Don Heinertsen. Eu não lembro qual que é o capítulo que ele fala sobre isso. O de variabilidade, tenho quase certeza. Mas, ok, fica a referência. Ouça uma temporada inteira do Don Heinertsen aqui do Segue o Flow, primeira temporada inteira. Eu queria dizer que todas as frases que vocês falaram estavam sublinhadas aqui no meu livro, se bem que tem frase pra caramba sublinhada. Mas as 3 estavam, eu também gostei muito dessas 3. Reitero, se você ainda não começou a ler o Thinking System, se você estiver só acompanhando o Segue o Flow, vale a pena comprar o livro e ler só por causa do capítulo 3, assim, com certeza absoluta. Brincadeira, o resto também tá sendo muito bom. Mas esse capítulo é especial. A gente fica por aqui, a gente volta no próximo episódio. Qual que é o próximo capítulo? Alguém sabe aí de cabeça? Capítulo 4 é o Por que Sistemas Nos Surpreendem? Esse que é o capítulo 4, nos vemos no próximo Segue o Flow. Beijo, galera. Valeu! Falou! E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem pra gente no segueoflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.